Se você está esperando o momento perfeito para começar alguma coisa na sua vida, eu preciso te dizer uma verdade com muito amor, mas também com muita firmeza. Esse momento perfeito nunca vai chegar. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:4-6 que quem fica observando o vento nunca vai semear e quem olha para as nuvens nunca vai colher. E depois continua dizendo para semear de manhã e também à tarde, porque nós não sabemos qual semente vai prosperar. Se uma, se outra ou se ambas serão igualmente boas. Essa passagem não está falando apenas sobre agricultura, ela está falando sobre maturidade espiritual, está falando sobre responsabilidade, está falando sobre parar de viver esperando que todas as circunstâncias se alinhem para então obedecer aquilo que Deus já colocou dentro de você. Muitas pessoas dizem que estão esperando a confirmação de Deus, mas a maioria das vezes Deus já falou, Ele já colocou um incômodo santo no seu coração, Ele já trouxe aquela ideia que não sai da sua mente, Ele já permitiu que você se sentisse desconfortável no lugar onde está. O que falta muitas vezes não é mais uma palavra do céu, é um passo na terra. Existe uma diferença muito grande entre buscar a direção e usar a espera como desculpa para não agir. Fé não é passividade, fé é movimento, fé é confiar o suficiente para sair do lugar, mesmo sem ter todas as respostas. O texto diz que quem observa o vento nunca semeará. O que é observar o vento? É analisar demais, é querer ter garantia de que vai dar certo, é esperar que o medo desapareça, é querer começar só quando não houver risco. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, sempre vai ter vento, sempre vai ter incerteza, sempre vai existir a possibilidade de algo não sair exatamente como você planejou. Se você decidir que só vai agir quando se sentir totalmente segura, seguro, você nunca vai começar. E é aí que mora a procrastinação. A procrastinação raramente é preguiça. A maioria das vezes é medo disfarçado. Medo de falhar, medo de ser julgada, julgado, medo de não ser bom o suficiente, medo de sair da zona de conforto. Só que enquanto você protege o seu conforto, você sacrifica o seu futuro. Quando o texto diz para semear de manhã e também à tarde, ele está nos ensinando algo muito estratégico. Não coloque todas as suas sementes em apenas uma direção. Plante em várias áreas. Invista no seu crescimento espiritual. Invista no seu desenvolvimento emocional. Invista em novos projetos. Invista em aprendizado. Invista em oportunidades. Você não sabe qual semente vai florescer primeiro. E às vezes aquela que parecia pequena se torna a maior colheita da sua vida. Isso é maturidade, isso é sair de uma mentalidade limitada e entrar em uma mentalidade de construção. É entender que a vida é feita de movimento contínuo e que resultados extraordinários não nascem de uma única tentativa isolada, mas de constância. Existe também uma guerra na mente. Toda vez que você decide começar algo novo, a sua mente tenta te puxar de volta para o que é familiar, e o familiar parece seguro, mesmo quando não está te fazendo crescer. A zona de conforto não é confortável porque é boa, ela é confortável porque é conhecida, e o conhecido prende. Quando você pensa em mudar de fase, iniciar um projeto, cuidar mais da saúde, mudar de carreira, ou dar um passo em direção ao seu propósito, imediatamente surgem pensamentos como: e se não der certo? E se eu falhar? E se as pessoas não entenderem? Mas existe outra pergunta que você precisa começar a fazer: e se der certo? E se essa for a semente que muda a sua história? Você nunca vai descobrir se continuar esperando o vento parar. Há um princípio espiritual que governa a nossa vida. Tudo aquilo que você planta hoje se transforma na colheita de amanhã. Não é apenas sobre dinheiro ou sucesso visível, é sobre hábitos, é sobre disciplina, é sobre escolhas diárias. Se você quer viver uma nova fase, precisa plantar novas atitudes. E se você deseja resultados diferentes, precisa agir de maneira diferente. Deus pode apontar o caminho, mas Ele não executa por você aquilo que é sua responsabilidade. Ele direciona, Ele inspira, Ele confirma, mas o passo precisa ser seu. A obediência prática é o que transforma promessa em realidade. Talvez existem sonhos guardados há anos dentro de você, ideias que ficaram na gaveta, projetos que nunca saíram no papel porque você ficou esperando o cenário ideal. Mas o cenário ideal é uma ilusão, você não precisa estar 100% pronto para começar.
você precisa estar 100% decidida, decidido. Coragem não é ausência de medo, coragem é decidir agir apesar dele. O medo pode ir junto com você no caminho, mas ele não pode conduzir as suas decisões. E se você esperar que o medo desapareça, você vai ficar parado. E se você decide agir mesmo com ele, você começa a crescer. Não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre plantar algo hoje, um passo, uma decisão, uma atitude diferente. Pequenas ações consistentes geram grandes colheitas ao longo do tempo. O problema não é começar pequeno, o problema é não começar. Quando você escolhe plantar, você ativa um princípio que inevitavelmente trará resultado. Pode não ser imediato, pode não ser da forma que você imaginou, mas haverá fruto. E se você sente que o que está te travando não é falta de capacidade, mas bloqueios internos, feridas emocionais, padrões que se repetem e te mantêm preso, então talvez antes de plantar você precisa curar a terra do seu coração. E é por isso que eu quero te convidar para a Academia da Alma Guerreira, onde nós trabalhamos profundamente identidade, posicionamento e maturidade espiritual e emocional. E se você sente que existem correntes internas que precisam ser quebradas, eu também tenho um curso Quebrando Correntes, focado em cura emocional e libertação de padrões que impedem você de avançar. Às vezes, o problema não é a falta de oportunidade, é falta de alinhamento interior. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela seja apenas uma reflexão bonita. Transforme em ação, decida hoje plantar novas sementes, decida hoje sair da zona de conforto e decida hoje dar um passo em direção ao futuro que Deus colocou diante de você. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Inscreva nos comentários. Hoje eu decido plantar, porque quem planta boas sementes inevitavelmente colherá bons frutos.